Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. Depois de ter expulsado o demônio, o mudo falou. O Evangelho lê nesse terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho segundo São Lucas, que narra esta passagem. São Mateus, falando da mesma situação, ele diz que não só o homem era mudo, mas era cego também. E assim, o demônio expulso, o homem também passou a ver e a falar. E assim, 3 milagres são operados neste homem. Ele era cego, ele passa a ver. Ele era mudo, ele passa a falar. Ele estava possesso e ele está liberto das garras do demônio. E a sã tradição, entre os quais o grande padre da igreja, São João Crisóstomo, diz que este homem ainda não somente estava mudo e cego, mas também ele era surdo, não falava, mas também não ouvia. É um estado muito deplorável deste homem e a solução para ele só pode ser dada por nosso Senhor Jesus Cristo. O pior é que este homem não é só um personagem do Evangelho real, existente, no qual foi feito este tremendo milagre de libertação, mas este homem pode representar a cada um de nós. Pode ser figura da nossa alma presa nas garras do pecado e do demônio, ou presas na garra do demônio pelas algemas do pecado, das paixões desordenadas e dos nossos vícios. O estado desse homem, que é símbolo de uma alma em estado de pecado, mostra o que acontece realmente numa alma. Primeiramente, o demônio cega, tirando os pensamentos salutares, cega, tirando de nós as maravilhas da presença de Deus, cega dos pensamentos dos nossos novíssimos, cega das virtudes e do bem a ser praticado e desejado, e nos faz ver males sob a aparência de bem. Assim, o demônio fez com Eva no paraíso, levando-a a desobedecer a Deus, mostrando a beleza de um fruto e de uma árvore. Um mal sob a aparência de bem. O demônio nos cega pelo pecado. Depois o demônio deixa a nossa alma surda e muda. Surda porque não mais escuta os avisos e os conselhos das pessoas de bem, das pessoas que querem o bem da nossa alma. De tão surdas que ficam, que também não escutam nem mais o remorso da sua própria consciência. E surdas também estão mudas, porque justamente não conseguem mais falar, não conseguem mais elevar a sua voz para Deus, não conseguem mais falar das maravilhas de Deus, porque justamente nós só falamos daquilo que nós conhecemos. Quem não conhece a Deus não fala de Deus. E mudas também porque não querem saber mais da vida de oração, começa a rezar mal, negligenciam esse falar tão importante com Deus, depois abandonam a prática da oração completamente, ficando senão um grande desgosto pela vida de oração. E assim a alma está muda. E assim, muda, cega, presa pelos seus pecados, a alma se torna como que, podemos dizer, possuída pelo demônio. Não necessariamente uma possessão real, corporal, demoníaca, mas uma possessão espiritual que tem o demônio das almas por causa das algemas do pecado. O único que pode vir curar e libertar essa alma é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele desceu do céu, por isso ele vem ao nosso encontro, uma vez que nós somos incapazes de ir até ele sem ele. Ele vem a nós para nos dar esta inteira libertação que nós precisamos. E de uma só vez, com um só toque
da sua graça, nos diz São Jerônimo, Nosso Senhor opera 3 milagres na nossa vida, ou 4 mesmo, dependendo em nossa alma. Nosso Senhor, Ele se volta para nós, cegos, e nos faz ver, se volta para nós mudos e nos faz falar, se volta para nós possuídos e nos liberta, se volta para nós surdos e nos faz ouvir. Nosso Senhor vem, desce até nós, se volta para nós e Ele vem dissipar as trevas dos nossos olhos, dos olhos da nossa mente, dos olhos da nossa alma, com a luz da sua fé. Dispersa as trevas da ignorância, através da revelação divina, através do conhecimento da sua salvação. Nosso Senhor, Ele solta a nossa língua para que nós possamos o proclamar como Rei das nossas vidas, para que, soltando a nossa língua, nós também possamos soltar toda a nossa linguagem humana na fala, ou mesmo linguagem corporal. Ele vem transformar o nosso falar, vem transformar o nosso comportamento com todos e em todos os lugares. E nos lembra que nós somos filhos de Deus e devemos sempre agir enquanto filhos de Deus, tanto no nosso falar, quanto no nosso vestir, quanto no nosso comportamento. Assim Ele solta a nossa língua, para que nós possamos falar inteiramente com o nosso corpo, com a nossa alma, das maravilhas de Deus. Nosso Senhor, Ele abre os nossos ouvidos, Ele abre para que nós estejamos prontos a escutar a boa nova, a sua palavra, os santos mandamentos, e prontos a obedecer com alegria a sua lei. E assim Ele nos liberta das garras do maligno. E este milagre, que é um verdadeiro milagre e processo de conversão nossa, que deve se dar sempre, a cada dia na nossa vida, só é possível quando o Senhor se volta para nós, quando nós, de nossa parte, nos voltamos totalmente para nosso Senhor. E Ele que vai nos auxiliar com a sua graça, nos fortificar nessa nossa conversão e transformação nele e para Ele. É nosso Senhor que liberta as nossas almas das garras do demônio por causa do pecado, com aquela graça única, aquela graça superabundante que jorra do seu sagrado coração, que é pleno de misericórdia para os que querem a sua misericórdia. E assim, nosso Senhor, como operou aquele tremendo milagre naquela pessoa, opera espiritualmente esse mesmo milagre em nós. O Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho que é lido nesse terceiro domingo da Quaresma, ele se concentra sobretudo no fato de o homem ser mudo. O homem estava possuído por um espírito mudo que o impedia de falar. Estava Jesus expulsando um espírito que era mudo. Depois de ter expulsado o espírito, o mudo falou. Não havia um verdadeiro espírito mudo que impedia este homem de falar, e de falar para o bem. E assim, a igreja, colocando o Evangelho do Espírito Mudo, o terceiro domingo da Quaresma, nos alerta nessas nossas meditações do tempo quaresmal, das nossas mudanças quaresmais, para esta realidade do Espírito Mudo. Ele existe e pode sempre passar por nós e de alguma forma nos escravizar com uma verdadeira mudez espiritual, uma mudez que vai em relação à oração, uma mudez para com os nossos deveres de Estado, uma mudez para com a caridade para com o próximo, uma mudez para com a confissão dos nossos pecados, para restaurar em nós uma verdadeira paz com Deus e uma verdadeira e real libertação espiritual. Assim, nós temos esta realidade do espírito mudo. Primeiramente, o espírito mudo, o demônio da mudez, impede a nossa alma de se levar até Deus por meio da vida de oração. O demônio mudo impede o homem de rezar.
causa esta primeira mudez quanto à oração. Impede o homem de gritar pelo socorro de Deus, de gritar pelos auxílios de Deus, sobretudo nos momentos das suas tentações. O demônio, que é um ladrão, ele quer despojar a nossa alma dos bens da graça, seduzindo as suas vítimas para despojá-la completamente de todos os seus bens espirituais. E a oração é o primeiro desses bens espirituais. E não só o primeiro dos bens espirituais, mas ainda a melhor arma que nós temos para vencer as forças demoníacas, para conseguir fugir dessas tentações e abraçar as graças de Deus que nós tanto precisamos. Sem oração não existe virtude, sem oração não tem santidade, sem oração, sem uma vida de oração concreta, não uma oração automática, não uma oração feita por dia por uma mera obrigação em que se colocou, mas com uma oração com um verdadeiro propósito de mudança, propósito de levar a alma a Deus, de contemplar as maravilhas de Deus, de colher esses frutos para a sua própria vida. Sem esse tipo de oração, não tem oração possível. De tal forma, como diz Santo Afonso, uma alma que não se eleva para Deus, uma alma que não reza, é um soldado desarmado que se torna uma vítima fácil nas mãos do seu inimigo maligno. O inimigo de Deus conhece muito bem a necessidade da oração e conhece talvez muito mais do que nós conhecemos. E justamente ele tem o cuidado para usar todos os meios para nos causar esta primeira mudez espiritual, para nos desviar e nos fazer desgostar da vida de oração. E assim começa por encher o nosso espírito com todo tipo de pensamentos e desejos meramente terrenos e desordenados, para que o homem viva somente para esta vida terrena, para este materialismo. E enche ainda de preocupações que são meramente mundanas, que não são ordenadas para a vida eterna. Nos enche de afetos e apegos muito e muito desordenados para com os homens, e assim nos livra ou diminui aquele apego que nós devemos ter, sobretudo para com Deus, ou aquele apego ordenado que nós podemos ter com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o nosso próximo, em Deus e por Deus. E assim ele torna a nossa alma escrava das paixões, dos maus hábitos, do materialismo, e a consequência disso vai ser a mudez espiritual quanto à oração. Vai ser um desprezo, um desleixo e depois um verdadeiro desprezo da vida de oração e das coisas do alto. Quando se apega muito desordenadamente às coisas mais baixas, se esquece das coisas mais altas e da importância das coisas mais altas e da ordenação da nossa vida para a nossa finalidade última. E esta alma muda das coisas de Deus, se torna como um verdadeiro deserto árido, de que fala também o Evangelho de hoje. Porque esse deserto já não é mais irrigado pelas águas divinas, pelas águas da graça de Deus. Já é uma terra que não recebe mais frutos, que não frutifica em boas obras plenamente, que não frutifica em virtudes plenamente, intensamente, porque falta a oração. E a alma deserta, assim como um deserto, se torna uma habitação de bestas ferozes, que são os nossos pecados e os nossos vícios. Assim, a oração, ela vem ser uma verdadeira, a falta de oração na nossa vida vem ser uma verdadeira mudez, uma mudez espiritual, uma mudez grave, que tem graves consequências. A segunda forma de mudez espiritual é a negligência dos nossos deveres de Estado e também nos atos de caridade para com o próximo. Nós podemos ser mudos quanto
ao bom cumprimento dos nossos deveres, zeloso, sem moleza, que é difícil e exige de fato um pouco de sacrifício na nossa vida, e nós podemos provar aí uma verdadeira mudez prática. Sobretudo, quanto aos nossos deveres na caridade para com o próximo, nossos deveres quanto ao nosso próximo. Nós temos convivência com muitas pessoas, porque nós temos sempre o dever de instruir e de corrigir o nosso próximo. E, sobretudo, esse dever se refere a uma certa classe de pessoas sobre as quais se detém uma certa autoridade. Assim, é dever dos padres corrigir os fiéis, dos pais corrigir os filhos, dos mestres corrigir os educandos, os superiores corrigir sempre os seus inferiores. Todo aquele, então, que tem esse cargo de orientar, de criar, de avisar, de educar, de corrigir, deve fazê-lo com todo zelo, com toda a caridade. A falta dessa educação, desta criação, deste corrigir, desta orientação, vem ser uma verdadeira mudez espiritual. É uma mudez espiritual que pode constituir um verdadeiro pecado de omissão, muitas vezes grave, e mesmo uma verdadeira traição para com Deus, que nos colocou do nosso lado pessoas para que nós possamos orientá-las para a vida da graça e para as virtudes. Esse dever que nós temos para com aquelas pessoas para com as quais nós temos uma certa autoridade, nós podemos dizer que nós temos esse dever em certos casos para com todo mundo, segundo as mais diversas circunstâncias, para com as pessoas que nos cercam, para com os amigos, para com aquelas pessoas que nós temos um contato até um pouco mais frequente. Cada qual deve avisar e procurar aconselhar caridosamente o seu próximo, e segundo as suas possibilidades, ou para preservá-lo do pecado, ou para orientá-lo a sair do pecado, se ele estiver num pecado habitual. Se nós temos uma convivência com pessoas que se encontram em pecados habituais, ou que se encaminham para pecados muito graves, e nós temos a possibilidade de orientá-las para o bem, com toda a caridade, mostrando a importância do amor de Deus e da conversão, esse é nosso dever e pode ser, inclusive, um pecado muito grave de nossa parte. E se há essa possibilidade, nós temos que trabalhar para a sua conversão, trazendo para o caminho certo, para o caminho de Deus, desviando essa pessoa dos caminhos da perdição. E esta falta de cuidado para com a salvação do nosso próximo vem a ser também uma verdadeira mudez espiritual. Evidentemente, tudo isso feito com prudência e com muita caridade. A terceira forma de mudez espiritual vem do respeito humano que pode afetar a nossa confissão, a confissão da nossa fé, a confissão pública da nossa religião e ainda a caridade também ainda para com o nosso próximo, sobretudo no campo mais espiritual. Nós somos chamados, por exemplo, observando as regras da caridade e da prudência cristã, de defender, segundo as nossas capacidades, a nossa santa religião contra aqueles que atacam. Nós somos chamados, enquanto católicos, a defender a moral católica contra aqueles que vão contra ela publicamente. Nós somos chamados a defender os nossos santos pastores, sobretudo o Santo Padre, o Papa, na sua pessoa, não necessariamente nas suas opiniões, que podem estar erradas algumas vezes, e nós somos chamados a defender como verdadeiros católicos, contra aqueles que atacam. E a falta dessa defesa vem a ser uma verdadeira mudez espiritual. Evidentemente que esta defesa, que esta confissão da fé não é de forma agressiva, não é brigar com todo mundo na rua ou brigar com todo mundo na rede social, que não serve realmente
para nada. Tem muita gente que briga na rede social e é mudo como um boi, né, diante do próximo réu. Então, é importante usar, né, da prudência, da caridade, né, e não, né, da agressividade, mas mostrando um verdadeiro zelo, né, de amor pela salvação do próximo, e que é visado isso, a salvação do nosso próximo, mesmo quando se defende a santa religião, mesmo quando se defende os direitos de Deus. E ainda também nós somos chamados, através da sã caridade, de defender a boa fama dos nossos irmãos, buscando, por exemplo, segundo as mais diversas circunstâncias, impedir as maledicências e impedir as calúnias. E isso pode ser feito até passivamente, por exemplo, não dando ouvido às fofocas, para buscar proteger a boa fama do nosso próximo. E também defender, nós somos chamados a defender a alma e a vida do nosso próximo, segundo, claro, as nossas circunstâncias, segundo a prudência e segundo as nossas possibilidades, buscando avisar o nosso próximo se nós sabemos que ele está em perigo para o seu corpo e para a sua alma. Avisar se ele está andando por caminhos não santos, que pode levá-lo à perdição do corpo e da alma. Se ele está andando junto de más companhias, que pode influenciá-lo para o mal. Esse dever, sobretudo, nós temos os pais para com os filhos. E fazendo sempre o possível para indicar, nesse caso, os caminhos corretos. E se calar quando nos é possível, sem dano nenhum para a nossa vida espiritual. Quando é possível avisar, advertir e aconselhar alguma pessoa, qualquer, um próximo, um amigo, uma pessoa que nós temos contato, para o bem, constitui uma falta, mesmo grave, no nosso dever de caridade para com a salvação do nosso próximo. Esta mudez, ela vem de uma moleza, de um excessivo respeito humano, que nos leva, então, a esta caridade ardente que tinha Cristo para conosco, que deu a sua vida para nós, e assim, né, falta, né, esse exercício da caridade concreta para com o nosso próximo, e também, né, respeito humano que leva até mesmo a uma vergonha da religião católica, uma vergonha de aparecer-se católico diante dos homens. Podemos dizer até uma vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é uma verdadeira mudez espiritual grave, que não só nos prejudica a nós, mas pode levar a prejuízo do nosso próximo. Nós sabemos de alguém que nós podemos aconselhar, ensinar, exortar no bem. Nós devemos fazê-lo e com caridade. A quarta forma de mudez espiritual é aquela em relação aos nossos pecados, e que se dá, né, através da falta da confissão. E deixar a Sagrada Confissão não é uma verdadeira modéstia, nesse caso, que nos retém a língua ou uma vergonha ou qualquer outra coisa, mas muitas vezes o próprio demônio que nos fecha a boca para que nós possamos chegar ao sacramento da confissão e para que essa graça de Deus ela nos seja dada realmente. E assim devemos ter este amor pela confissão e este zelo contra esta mudez espiritual. São Leonardo de Porto Maurício, ele diz destes mudos voluntários: muitos falam e não falam bem, se acham inocentes, quando na realidade são culpados, se acham penitentes, mas na verdade não são orgulhosos. E assim nós devemos tomar cuidado e buscar a Santa Confissão. A Igreja nos manda, no seu mandamento, a confissão anual, confessar ao menos uma vez por ano. Quer dizer, só de não confessar uma vez por ano, já estamos em pecado grave, né, por não obedecer esse santo mandamento da Igreja. Confessar pelo menos uma vez por ano. E é um mandamento grave da Igreja, porque a Igreja vê que
A alma em estado de pecado é algo muito grave, logo é importante restaurar esta amizade com Deus, logo a confissão anual, ela é um mandamento grave, importante, né, que nós devemos ser diligentes para com ela. Mas nós não podemos encarar esta confissão, esse mandamento da confissão que a igreja nos faz, nós não devemos encarar tão somente como um mandamento, é uma ordem da igreja, eu vou cumprir. Mas devemos encarar como uma real necessidade de nossa alma, encarar como um bem, como uma verdadeira restauração para o meu crescimento espiritual, para o meu bem. E não só buscar a confissão uma vez por ano, que isso fazem os católicos mornos e até talvez frios, mas buscar uma confissão um pouco mais frequente, se possível, dentro das possibilidades. Podemos dizer que ninguém de nós é justo a ponto de dizer que não precisa recorrer ao sacramento da confissão. Todos nós temos pecados, e quantos pecados? Todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos misérias. E para isso nosso Senhor nos deu a possibilidade e a alegria do sacramento da confissão. E contra esta mudez espiritual devemos também ter um grande cuidado para o bem maior da nossa alma. A Sagrada Confissão, então é esse meio que nosso Senhor nos dá para pagar os nossos pecados. E quando eu cumpro bem as condições da confissão, nós temos esta alegria da consciência tranquila e da certeza dos pecados perdoados. Vou a ela com uma verdadeira contrição, contendo uma vontade séria de satisfazer pelos meus pecados, uma vontade firme de não mais voltar a cometê-los. Seja ela, então, uma confissão íntegra, sincera, humilde, vergonhosa de todos os pecados que nós temos na consciência, com essa certeza do perdão e da misericórdia de Deus para aqueles que querem se aproveitar da sua misericórdia. Assim nós temos, nesse terceiro domingo da Quaresma, esta mudez, esta realidade da mudez espiritual. Citamos aqui somente alguns exemplos da manifestação desta mudez, mas nós podemos aplicá-la em muitos e muitos casos em nossa vida. Toda negligência que nós podemos ter na vida espiritual, ou no dever de Estado, ou para com Deus, para com o nosso próximo, para com os nossos superiores, ou para com os nossos inferiores, vem ser de alguma forma uma mudez espiritual, uma omissão naquilo que nós devemos fazer para o bem. E assim, nesta Quaresma, a Igreja desmascara para nós esta realidade do espírito mudo e que sempre ronda a nossa volta para barrar esta nossa inteira e sincera conversão cotidiana, causando em nós esta mudez indigna dos filhos de Deus, que são chamados a proclamar as maravilhas de Deus. Esta mudez impede, assim, as nossas orações, esta mudez impede os bons conselhos, esta mudez impede a caridade para com o nosso próximo, esta mudez impede a confissão de Deus, esta mudez impede a confissão dos nossos pecados. É necessário, diante desta nossa mudez, nos voltar para aquele que é o único que pode nos livrar dela, que é a Palavra de Deus, o Verbo de Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. É pela Palavra de Deus, pelo Verbo encarnado, é que a nossa mudez, ela é destruída, ela desaparece. Pelo crescimento a cada dia no conhecimento de Cristo, pelo conhecimento a cada dia no amor de Cristo, na caridade de Cristo, é que nós nos tornamos verdadeiros pregadores de apostolado na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática, quer estejamos com os nossos amigos ou no trabalho, nossos deveres domésticos ou com os nossos amigos dentro de um apostolado católico. É a nossa vida que se torna, através do Verbo de Deus, um verdadeiro apostolado. Nosso Senhor retira, assim, da nossa língua, nosso comportamento,
do nosso agir, né, essas travas de mudez que nos são colocadas pelo demônio, muitas vezes pelo respeito, através do respeito humano. É verdade que São Tiago, na sua epístola, diz que o homem que guarda a sua língua é um homem perfeito. Mas nosso Senhor também diz que aquele que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante de Deus. Então saibamos juntar essas duas coisas. Saibamos sim guardar a nossa língua, mortificar a nossa língua para aquilo que há de ruim, para o mal. E assim possamos soltar a nossa língua, empregar a nossa língua para aquilo que é o mais importante, para reconhecer diante dos homens as maravilhas e as bondades de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.